Fisicoquímica Experimental 2, Prática de Cinética de Adsorção em Sólidos. Na aula de hoje nós iremos determinar aí quanto de ácido acético foi absorvido pelo carvão ativado, né? Então, para essa prática nós vamos precisar de vários materiais, né? Nós temos aí o funil de filtração com o papel de filtro, que vocês estão vendo lá no fundo no Zerlin. E temos também as soluções do ácido acético já preparado e junto com o carvão ativado, né? Então, na verdade, o procedimento será, cada grupo tem aí 6 Erlenmeyers, onde cada um já tem cerca de 1 grama de carvão, né? Essa massa exata nós vamos enviar a vocês, né? O aproximado 1 grama, mas ela tem que ser exata, porque vocês vão precisar dessa massa exata. Além dessa massa de 1 grama de carvão, foi adicionado 100 ml de uma das soluções de ácido acético, né? Começamos com uma solução de ácido acético estoque 1 molar. E também temos ela diluída por 2, por 4, por 8, por 16 e por 32, né? Esses elementos já foram preparados com 1 semana de antecedência, né? Então a adsorção do ácido acético nessa massa de carvão ativado já aconteceu. E o que nós vamos fazer hoje é titular o filtrado dessa solução, né, para ver quanto que ficou de ácido acético não absorvido. Muito bem, então o que nós vamos fazer é preparar soluções de NaOH com concentrações de 0,3 molar e 0,00 e 0,03. Depois vamos padronizar com bifitalato de potássio, né? Com o NaOH já padronizado, nós vamos agora titular as soluções de ácido acético e vamos ver quanto é que está a concentração delas. Nós vamos titular, né, o ácido acético antes, né, a solução usada para colocar aí no carvão ativado, e a solução após o contato com o carvão ativado, que nós vamos obter hoje pela filtração. Então lá nos Zerlin, vocês estão vendo atrás tem os balões, né? Aqueles balões é a solução de ácido acético que foi colocada em cada um dos Zerlins. Lembrando que elas têm concentração de 1 molar e 1 molar dividido por 2, por 4, por 8, por 16 e por 32. Então nós vamos titular aquele ácido acético do balão, né, antes de entrar em contato com o carvão ativado. E depois nós vamos filtrar esta solução contendo o carvão ativado para então determinarmos a concentração de ácido acético que ficou ali no filtrado. Nesse momento, então, o Rodolfo vai iniciar a filtração. Muito bem, então nós temos que aguardar ali para que a filtração seja completa, né? Lembrando que nós vamos precisar de algumas alíquotas aí que estão na tabela. Então, enquanto a gente aguarda aí a filtração, nós vamos fazer aí a filtração das demais amostras também, né? Mas eu chamo a atenção de vocês aí para a tabela que vocês têm, que é a tabela sobre o volume que nós necessitamos de ácido acético, tanto do ácido acético inicial quanto final, para podermos titular com o hidróxido de sódio. E qual solução de hidróxido de sódio é mais apropriada para cada amostra, né? Então aí na tabela vocês vejam que para a solução inicial de ácido acético 1 molar, nós vamos utilizar então a base de 0,3 molar e vamos titular 10 ml do ácido acético inicial que está no balão. E depois nós vamos fazer também, usando a mesma base de 0,3 de mol por litro de hidróxido de sódio, nós vamos titular uma alíquota de 10 ml do ácido acético final, o ácido acético obtido após a filtração. E assim por diante aí, a tabela mostra qual base usar e qual volume de cada alíquota coletar.
Esses volumes são estipulados com base no volume total que nós temos de solução, para que a gente consiga fazer o experimento. Óbvio que se vocês tivessem um volume de filtrado e ácido acético suficiente, poderia pegar qualquer alíquota aí para fazer essa titulação. Muito bem, então para acelerar o vídeo agora, nós vamos continuar fazendo aqui as filtrações das demais alíquotas. E vamos iniciar então agora as titulações aí das amostras de ácido acético antes e depois de contato com o carvão ativado. Muito bem, então todas as amostras contendo carvão ativado e ácido acético já foram filtradas, né? Agora estamos aí com as soluções de ácido acético antes e depois do contato com o carvão ativado. Então no balão o ácido acético utilizado e na frente o ácido acético após a filtração. Vamos iniciar então agora com a titulação da primeira amostra, que é a amostra contendo o ácido acético 1 molar antes do filtrado e depois do filtrado. Lembrando que, de acordo com a tabela aí, para ácido acético molar, nós devemos usar a base de 0,3 mol por litro, que é o que o Rodolfo está fazendo agora nesse momento. Ele vai preencher a bureta já com a base de 0,3 mol por litro aí de hidróxido de sódio. Bem, a bureta já está preenchida e o menisco acertado aí com hidróxido de sódio 0,3 molar. Agora, fazendo uso de uma pipeta volumétrica, o Rodolfo irá coletar a alíquota de 10 ml do ácido acético inicial, do ácido acético antes do contato com o carvão ativado. Perfeito, agora adicionaremos aí umas gotas de 3 gotas de fenolftalina, então daremos início à titulação dessa primeira amostra.
Estamos quase chegando então no ponto de viragem. Muito bem, então aí atingiu o ponto de viragem. O volume de NaOH 0,3 molar consumido foi de 31,8 ml. Agora iremos fazer a titulação do ácido acético obtido após a filtração. Para tanto, conforme na tabela aí que nós temos, aí nós vamos precisar de uma alíquota de 10 ml do ácido acético obtido do filtrado aí, na solução após o contato com o ácido acético. A bureta já foi preenchida com hidróxido de sódio 0,3 molar, já está com o menisco certo, então agora é só coletar a alíquota de 10 ml, adicionar a fenolftaleína e daremos sequência ao experimento.
bem, então aí atingiu o ponto de viragem. O volume consumido foi de 29,5 ml, né? Então o volume consumido aí tem uma diferença em relação ao ácido acético antes do contato com o carvão ativado. Com essa diferença, né, vocês vão conseguir descobrir e nos mostrar aí no relatório a quantidade de ácido acético retida no carvão ativado com a massa do carvão ativado. Então vocês vão conseguir calcular a área de superfície desse carvão ativado, né? Nós iremos dar sequência fazendo as titulações dos demais ácidos acéticos usando as alíquotas conforme a tabela que vocês têm e enviaremos a vocês os conjuntos de dados para os relatórios aí desta prática.